Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Nós estamos estudando o tabernáculo de Êxodo capítulo 25. A bem da verdade, Êxodo, do capítulo 25 até o capítulo 40, se refere ao tabernáculo. Agora, por que Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo? Você já sabe que o povo de Deus com Moisés caminharam no deserto 40 anos. E Moisés exigiu a presença de Deus. Depois que Moisés saiu do Egito com o povo de Deus, 3 meses depois chegaram no Monte Sinai. Capítulo 19 de Êxodo. Chegaram no Monte Sinai. E no Monte Sinai a presença de Deus se manifestou de uma forma gloriosa. Deus falou com Moisés, Deus falou com os sacerdotes. A glória de Deus se manifestou no Monte Sinai. E eu até entendo que Moisés, ele achou tão bom, os sacerdotes acharam tão bom a presença de Deus ali no Monte Sinai, que eles exigiram de Deus, na caminhada, a presença de Deus. Então, por isso que Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo. Por isso que Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo. No capítulo 25 de Êxodo, no verso 8. E me farão um tabernáculo, e habitarei no meio deles. Habitarei no meio do meu povo. Então, o mesmo Deus que manifestou no Monte Sinai, ele estaria presente no tabernáculo, na caminhada no deserto, durante 40 anos. Meu irmão e minha irmã, preste atenção nesta verdade. Na nossa caminhada aqui neste mundo, nós precisamos da presença do Senhor Jesus conosco. Hoje, Jesus é o nosso tabernáculo. Você não pode negligenciar a presença de Jesus na sua vida. Pelo amor de Deus, Jesus quer estar presente na sua vida, na vida da sua família. No capítulo 28 de Mateus, no verso 20, o Senhor Jesus promete: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. João capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mateus capítulo 1, verso 23, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco, cumprindo a profecia de Isaías no capítulo 7, no verso 14, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Meu irmão, minha irmã, Jesus quer caminhar com você, quer estar com você na sua casa, no seu trabalho, nas suas viagens. Precisamos da presença de Jesus conosco. Jesus hoje é o nosso tabernáculo. Hoje ele é o nosso tabernáculo. Agora, o tabernáculo de Êxodo capítulo 25, você já sabe. O tabernáculo media 50 metros de comprimento, 25 metros de largura. E dentro do tabernáculo tinha tenda. Então a porta do tabernáculo media 10 metros de largura por 2,5 de altura. Eu já falei sobre a porta. Jesus é a porta. Capítulo 10 de João, verso 7 e verso 9. Jesus é a porta. Eu sou a porta. Jesus diz, eu sou a porta. Então depois que entravam no tabernáculo, tinha o pátio, o átrio. E o que tinha no átrio? No átrio tinha, logo em seguida, o altar de sacrifício, onde o povo trazia os animais para serem sacrificados, e o sangue dos animais aspergidos, e o povo tinha o seu pecado perdoado. Logo depois do altar do sacrifício, a bacia de bronze com água para os sacerdotes se lavarem. Depois que se lavavam, entravam no lugar santo. E o que tinha dentro do lugar santo? O candelabro, o altar de incenso e a mesa dos pães da presença. Pães da preposição, que significa presença. Então eu quero falar com você, rapidinho, dos pães.
Os sacerdotes ali, eles tinham uma refeição com Deus. Comer junto implica em comunhão. Comer junto implica em provisão. O sentido desta mesa dos pães, 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, 12 pães, 12 tribos, a comunhão que Deus tinha no deserto com as 12 tribos. Então os sacerdotes, a cada 7 dias, faziam 12 pães. E quando os pães eram substituídos, eles comiam aqueles pães. É interessante notar no capítulo 19 de Êxodo, quando subiram no Monte Sinai, Moisés e os sacerdotes fizeram uma refeição com Deus no capítulo 19. Fizeram uma refeição. Deus participou. Deus participou. É por isso que hoje, quando vamos tomar café, agradecemos a Deus. Por isso que hoje, quando vamos almoçar, convidamos a Deus para participar conosco, sentar à mesa conosco. No jantar também, agradecemos a Deus pelo pão de cada dia. É muito importante. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus já ensinou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus participou da Páscoa com seus discípulos, comeu junto. Depois Jesus instituiu a Santa Ceia. A Santa Ceia, comendo junto com os seus discípulos. Então estes pães da preposição, da presença, implica em comunhão. Olha que coisa gloriosa. Deus quer ter comunhão conosco. Quer participar da nossa mesa. O pão de cada dia é um negócio glorioso. É a provisão de Deus. Então você não pode esquecer de agradecer. Ensine para as suas crianças a agradecer a Deus o pão de cada dia. Então estes pães é o pão da presença. Da presença de quem? De Deus. Os sacerdotes comiam esses pães. A cada 7 dias eram feitos pães novos. E os pães eram comidos. Os pães dos 7 dias anteriores eram comidos, implicando em comunhão com Deus, implicando em provisão de Deus. Você sabe que quando caminharam 40 anos pelo deserto, Deus mandou o maná, a provisão de Deus, a provisão de Deus. Então hoje Jesus é o nosso tabernáculo. Você sabe disso. Jesus hoje, ele é o nosso tabernáculo. E hoje Jesus aqui em João, olha, João capítulo 6, abra sua Bíblia. João capítulo 6, verso 35. João capítulo 6, verso 35. E disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Olha que coisa gloriosa. Aquele que vem a mim não terá fome, e que crê em mim nunca terá sede. Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. E o verso 48, Jesus repete. Verso 48, está aqui, ó. Eu sou o pão da vida. Então Jesus hoje é o nosso tabernáculo. É isso que você tem que entender. Jesus hoje é o nosso provedor. Os pães da preposição lá implicam em provisão, implicam em comunhão. Jesus hoje ele é o nosso provedor, o Jeová Jirê. O Jeová Jirê, provisão, provedor. Jesus, ele quer satisfazer todas as suas necessidades, ele quer cuidar de você, ele quer cuidar da sua família. Agora, para que isso aconteça, tem que ter comunhão. Tem que ter comunhão. Comunhão, provisão. Comunhão e provisão. É Jesus hoje que é o nosso tabernáculo. Eu sou o pão da vida. No verso 51, Jesus repete: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Viverá eternamente. Então Jesus, ele é o pão da vida. E este pão da vida alimenta a nossa alma. Alimenta o nosso espírito. Como que eu vou alimentar a minha alma? Lendo a Bíblia. Adorando a Deus. Indo à igreja.
indo à igreja. Já é tempo de você voltar para a igreja. Já é tempo de você participar dos cultos presenciais. Deus está presente no templo. Templo é um lugar de adoração. Você pode adorar a Deus em casa, mas o templo é um local específico de gratidão, adoração e louvor a Deus. Então nós alimentamos a nossa alma com o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, quando nós temos comunhão com Ele através da palavra. Vamos ler a Bíblia, vamos meditar na Bíblia, vamos adorar a Jesus, vamos glorificar a Jesus, vamos alimentar a nossa alma. A palavra é o pão, a palavra alimenta a nossa alma. Um dos símbolos da palavra de Deus, da Bíblia, é o pão. Então Jesus ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14. Você está entendendo? Jesus é o pão da vida e Ele quer alimentar a sua alma, alimentar o seu coração. Sabe por que você às vezes tem tristezas, tem aflições, depressão? Sabe por que os seus nervos estão à flor da pele? Você é um crente nervoso, nervosa. Sabe por quê? É porque a sua alma não está nutrida. A sua alma está desnutrida espiritualmente. Você não tem se alimentado do pão da vida, que é Jesus. Você não tem se alimentado. Então a sua alma fica raquítica, aí reflete no corpo. Aí reflete nervosismo, reflete aflição, angústia, depressão. Meu irmão, minha irmã, é tempo de cuidar da nossa alma. É tempo de nos alimentarmos do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. É tempo. Jesus está voltando. Alimente a sua alma, desperte a sua família para ler a Bíblia, para ir à igreja, para adorar a Deus. Faça o culto familiar. Faça o culto familiar com a sua família. Adore a Deus, alimente a sua alma. Alimente. Aí o seu corpo vai agradecer. Aí você vai ter uma vida abençoada por Deus, equilibrada espiritualmente e emocionalmente. Tem muita gente emocionalmente desequilibrada, muita gente nervosa, muita gente com depressão. Por quê? Porque a alma está desnutrida. Porque você não tem se alimentado do pão vivo que desceu do céu. Meu irmão, minha irmã, desperte-se para Jesus, para adorá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Porque Ele quer estar com você. Ele quer estar com a sua família. E eu quero convidar você agora para orarmos. Vamos orar e eu estarei orando por você. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, te adoramos agora. Te adoramos agora, te glorificamos agora. Jesus, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu para estar conosco, para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso coração. Jesus amado, contempla agora o Teu filho, a Tua filha, e dá libertação agora, dá livramentos agora, envia a provisão dos céus agora. Manifesta agora a Tua presença, Jesus, neste coração, nesta família. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.